vamos fazer um pente fino aqui de todos os nomes. Vocês vão falando aqui e eu vou trazendo a informação. Você ainda não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento para a calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos credenciados e farmácias parceiras, tudo 100% online. A calvície, ela atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, e a Manual já ajudou mais de 500 mil homens em sua jornada de saúde. 2026 já começou e é hora de colocar as metas em prática. Sabemos que cuidar mais da saúde e da aparência está no topo da lista da maioria das pessoas. E a Manual vai te ajudar a transformar essa meta em realidade. E não deixa sua meta de autocuidado virar uma promessa esquecida de janeiro. Aquelas promessas de janeiro que você conhece bem. Comece a agir hoje para o seu bem-estar, confiança e autoestima, tá? Acesse o site da Manual pelo link aqui na descrição, no comentário fixado. Tem o QR Code na tela para você também. Você responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso e, se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada, tá? No momento da compra, use o cupom Café Setorista, que está aqui, ó, e garanta 40% de desconto no primeiro pedido. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado com frete gratuito, com caixa discreta, sem identificação externa. É assim, ó, ninguém vê nada, meu amigo, ó, e os produtos todos aqui dentro para você, tá? Ninguém vê nada na caixa, tá tudo aqui, ó, escondidinho para você, tá certo? E você ainda conta, né, com o atendimento, meu amigo, clínico online via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar dúvidas e ajustar o acompanhamento quando necessário, tá certo? Você não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. Vem conhecer a Manual comigo. Fui apurar para vocês o Savarino e uma fonte me disse que hoje tá mais frio do que quente. Tá? O que isso quer dizer? Houve negociação com o Savarino? Houve. Houve proposta do Corinthians? Houve. O Corinthians gostaria ainda de contar com o Savarino? Gostaria. Mas simplesmente o Botafogo recusou todas as propostas do Corinthians e está congelada lá a negociação. Uma fonte hoje me falou que está mais para frio do que quente. E falou que não tem nada de fechado. O Savarino hoje está mais frio do que quente, mas quem assistiu o Blend, eu usei a parábola que a minha fonte usou para falar comigo. Eu disse o seguinte: posso cravar então que ele não vem? Ela falou: não, cravar não, porque o Savarino é uma brasa, né? É uma brasa que tá lá apagada, mas se você abanar, pode acender. Então ele pediu para eu não cravar que ele não vem. Mas hoje é mais para não do que para sim. A questão é que no futebol as coisas mudam, né? Do dia para a noite, que é uma loucura, né? Então, assim, mas não dá pra gente cravar nada em relação ao Savarino. É um nome que deu uma esfriada, mas o Corinthians não desistiu, porque o Botafogo, se ele não negociar o Savarino com ninguém, vai sobrar o Corinthians para ele se ele quiser negociar. Tem uma coisa que eu ia guardar para mim, mas eu vou falar, tá? O Savarino é o jogador. Vou trazer isso com exclusividade para vocês. O Savarino é o jogador que o Corinthians estaria disposto a colocar grana. É um jogador que hoje o negócio está frio, mas amanhã, se o Botafogo não vender para ninguém, o Corinthians pode vir com grana e mais jogadores, entendeu? Então, assim, uma fonte diz para mim que o Corinthians não vai ser radical de não contratar, de não colocar dinheiro em nenhuma contratação. E o Savarino, não muito, o Corinthians não colocaria muito, mas o Corinthians colocaria um valor e jogadores. Eu até desconfio que a última proposta que o Corinthians fez já tenha sido essa. Eu acho, é uma opinião minha, que a última proposta que o Corinthians fez já deve ter oferecido uma grana e jogadores. O que eu sei que é de informação mesmo é que o Corinthians chegou a oferecer 2 jogadores para o Botafogo e chegou a oferecer Félix Torres e Pedro Raul, os 2 pelo Savarino. Nem sei se vale, né? O que você acha?
Assim, se for contar o que o Corinthians pagou, não vale, né? Porque o Corinthians pagou 5 milhões de dólares no Pedro Raul e 6 milhões e meio de dólares no Félix Torres. Apesar que eu não sei também quanto que o Botafogo pagou para tirar ele do Atlético, né? Se foi mais de 10 milhões de dólares, não sei também, entendeu? Mas é claro, seria ótimo, né? Eu despacharia, né? Vocês estão falando aí, seria ótimo porque você se livraria do peso do Félix Torres e você se livraria do peso que é o Pedro Raul, o salário que ele tem, né? Que é 720 mil reais. Então você se livraria dos dois, já fechava com o Savarino. Mas o Corinthians fez essa proposta, o Botafogo não aceitou, tá? Félix Torres e Pedro Raul, pelo menos até agora não aceitou. E opinião, que eu falei que a minha sinceridade é tudo, né? Opinião, não informação. Eu acredito que a última proposta do Corinthians já tem oferecido uma graninha em um jogador ou dois, não sei. Eu desconfio, porque quando eu falei que o Corinthians, para a fonte hoje, que o Corinthians não ia colocar dinheiro para comprar jogadores, só pagar salário e luvas, ela falou, não é assim. Jogadores que a gente entenda que vale a pena investimento, a gente vai fazer, que esteja, claro, ligado à realidade do clube, e principalmente jogador que dê para revender. Vamos supor que tivesse que pagar pelos direitos econômicos de um lateral direito de 23 anos, né, que é o lateral que a gente está comprando no Uruguai. Você consegue revender esse jogador. Você consegue revender. Eu não sei porque eu não consigo decorar o nome desse lateral direito, né? É Milans, né? Como é que nós vamos chamar esse canalha? O Pedro Milans está fechado, tá? Está fechado. Jogador uruguaio, lateral direito, 23 anos, um bom jogador. E os números dele também, né, do Pedro Milans, que eu achei bem interessante, tá? O Klaus é sensacional, né, velho? Porque eu falei pro Klaus, faltava 10 minutos para começar o almoço com a Fiel, né? Aí eu falei, Klaus, você pega uns números aí, você consegue uns números para mim do nosso querido Pedro Milans, né, que é o uruguai de 23 anos que o Corinthians contratou. Em 10 minutos, cara, ele pegou a ficha inteira do cara, né? Aqui, ó, revelado pelo Juventude de Las Piedras, isso tudo que o Data Klaus pegou, né? Time pequeno do Uruguai, disputará inclusive esse ano na pré-Libertadores, tá? O Klaus colocou aqui. Foi lançado aos profissionais em 19, ganhou a maior sequência em 22. Em 2022 foi comprado pelo Peñarol, né, em julho, na primeira temporada jogou só 7 jogos. Em 2023 fez 27 jogos pelo Peñarol, marcou um gol, deu uma assistência, foram 22 jogos como titular. Em 2024, 35 partidas, sendo titular em 30. Olha, muito bom 24, viu? Um gol marcado e 2 assistências. Em 25, o melhor ano dele, né? São 42 jogos, 36 como titular e 2 assistências. Enfim, contrato com o Peñarol se encerrou no dia 31 de dezembro, optou por não renovar. Ele conquistou 6 títulos pelo time uruguaio, estava na mira aí, né, do Belgrano da Argentina. Então, assim, o Corinthians já contratou, você pode já cravar, agora eu posso cravar, tá? O Pedro Milans, jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista. O pessoal já foi dando aos poucos, né? Já trouxe o nome, o André Hernan falou que está encaminhado, e agora eu tô gravando aí para vocês. Michael é o seguinte, o Flamengo quer 5 milhões de dólares para liberar o jogador, e o jogador tem salário de 2 milhões de reais. Só que dentro desses 2 milhões de reais tem luvas diluídas, que o Corinthians não precisa pagar luvas do atleta, né? Qual é a proposta do Corinthians, né? Contratar o jogador de graça e pagar o salário integral dele. Só que na ideia do Corinthians, se isso fosse acontecer, que eu não sei se vai, o Corinthians não pagaria os 2 milhões, porque o Corinthians não pagaria as luvas. A ideia do Corinthians era pagar só o salário. Eu não sei se é 1,5 milhão, se é 1 milhão alguma coisinha, mas enfim. Só que aí o que o Corinthians tem que fazer, né? Tem que torcer para o Flamengo aceitar emprestar ele de graça, entendeu? Vamos aguardar. O Santos está na parada, o Santos tem o fator Neymar lá, né? Que o Michael jogou com o Neymar no Al Hilal. Enfim, é sempre um chamariz lá, como é jogar no Corinthians, né? A sua torcida, a grandeza, né? Hoje o Santos lá nem se compara com o Corinthians, né? Em sentido de torcida, de força, de massa, né? Enfim, mas o Santos tem um Neymar hoje lá que às vezes pode seduzir algum jogador a querer ir para lá, né? Então tem isso. Mas o problema não é nem o Santos, tá? O problema é que o Corinthians não tem grana mesmo hoje para chegar lá e pá, esse é um nome aí
que o Corinthians, o Dorival gostaria muito, mas por enquanto não está rolando nada. Outro nome interessante, tá? Que o Corinthians segue tentando, se chama Alan. A situação deu uma esfriada também, muito parecido com o do Savarino, porque o Flamengo, eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, eu acho que não. Falei que o Corinthians tentou por empréstimo, né? O Flamengo quer uma grana para emprestar o jogador, entendeu? O Flamengo quer ou vender o jogador por um valor, ou uma grana pelo empréstimo do atleta, que do contrato tem opção de compra. Isso dificulta um pouco. Mas o Corinthians não desiste dele porque é um jogador que o Dorival gostaria demais. Acho que esse é um dos preferidos hoje aí do Dorival no mercado da bola. Vamos falar a real, velho. O Alan, velho, pagar alguma coisa pelo Alan, o cara não joga bola há muito tempo. O Flamengo exigir uma quantia para liberar o Alan é brincadeira. O Corinthians está na parada ainda, tá, gente? Não desistiu. Mas é uma coisa que não dá para entender, velho. Sabe, o Flamengo tá assim, né? Tá no direito dele também, né? Tá no direito dele. Para vocês verem como que são as coisas, né? A gente, quando vai comprar, tem que fazer de tudo para emprestar, não é? Eu falei isso para uma fonte no Corinthians hoje, né? Que uma pessoa me disse o seguinte: Samir, é que tem jogador no Flamengo que lá ele é a quinta opção, aqui ele vira a primeira. Infelizmente é a nossa realidade hoje. Por exemplo, o Cebolinha. O Cebolinha tá longe de ser titular do Flamengo. Mas aqui no Corinthians ele é a primeira opção, velho. O Dorival gosta muito, mas ele é mais caro que o Michael. Eu tô gostando muito do trabalho do Marcelo Paz, junto com o presidente Osmar Stabile. É uma dupla aí que combinou, porque o Osmar Stabile quer gastar pouco e o Marcelo Paz já veio sabendo disso. Tanto que na entrevista coletiva, o Marcelo Paz, ele sempre fala, ele deixou claro isso, né? E muita gente acha que não, o Marcelo que chegou com essa ideia. Não, o Marcelo foi contratado por causa dessa ideia. Porque o Osmar Stabile negociou com os dois executivos de uma vez. O Corinthians fez isso com os laterais, com meio-campistas. Com meio-campista, o Corinthians negociou ao mesmo tempo com Mandaca, Alan, Alisson, Matheus Pereira, Pochettino. Sabe, o Corinthians foi negociando com um monte ao mesmo tempo. O primeiro que fechou, ele anunciou. Foi o Matheus Pereira. O Corinthians negociou com uns 4 laterais. Esse aí que o Corinthians fechou, surgiu ontem após o jogo. Foi uma coisa de louco. Até o Hernan falou. Uma coisa que aconteceu muito rápido. E o Corinthians, o primeiro que deu sim, fechou. Tá certo o Corinthians. O executivo de futebol, o Corinthians negociou com os dois. Então, assim, as pessoas criticando as contratações do Corinthians, cara, misericórdia, meu irmão. Entendeu? Vocês querem quem? Roger Guedes? Quem que vocês querem? É a realidade hoje, velho. Sabe? É a realidade hoje do Corinthians, meu irmão. Entendeu? Não dá pra ficar aí sonhando com o Roger Guedes e companhia, tá? Então a gente tem que aguardar. Eu não sei, tá, se o Corinthians tem interesse no centroavante Andrés Vombergar, de 31 anos. Não tenho, né? Amanhã eu vou descobrir isso, vou perguntar pro Dorival. Então, assim, é uma loucura, né? Faltou falar de algum jogador aí, de alguém, gente? Matheus Pereira, né? Que fecha com o Corinthians até o fim do ano, com opção de compra até o final do ano. Vai ter um salário aí baixo, né? Um salário baixo. Baixo que eu falo, uns 250 pau no máximo. E empréstimo, né? Agora é aguardar o Mandaca, né? Cara, o Mandaca tá naquela situação, velho. O Pochettino falaram pra mim pra eu não entrar mais nessa de Pochettino, minha fonte disse hoje. Sabe, não embarca mais na do Pochettino. Então, quer dizer, esfriou. E o Mandaca, esse sim, ainda existe negociação com o Juventude. Qual a ideia do Corinthians? A ideia do Corinthians é tentar convencer o Juventude a liberar o jogador e o Corinthians pagar pouco por ele. Então hoje o Corinthians tem 40%, o Juventude tem 60%, né? Eu nem sei se o 60% é do Juventude. O que o Corinthians queria fazer? O Corinthians queria pegar 10% só, ficar com 50% e assumir, né, os direitos econômicos do jogador, e caso vendesse, o Juventude continuaria com a porcentagem
do Mandaca, e o Corinthians daria uma merreca para o Juventude. Lembrando que é uma merreca, se tratando de futebol, né? Claro, gente. O Juventude pediu 17 milhões de reais pelo Mandaca. Então a ideia do Corinthians é essa, é chegar e daí, né, e comprar só 10% do jogador e pagar um valor bem baixo, né? Porque, vamos supor, eles pediram 17. Eles pediram 17, não pediram? Quanto que é 10% de 17 milhões de reais? É 1 milhão e 700, correto? Então 1 milhão e 700, se o Corinthians não tiver 1 milhão e 700, não tem mais nada também na vida, né? Então o Corinthians compra ele por um valor assim irrisório para o futebol, compra 10%, fica, né, com 50%, e o Juventude continua com a porcentagem, né, com os direitos econômicos. O Corinthians fica com os direitos econômicos e com os direitos federativos, e aí contrata o jogador, tá? Então o Corinthians não desistiu ainda, né, não desistiu ainda do Mandaca, e o Corinthians não desistiu do Alan, só que o Alan é bem mais difícil, eu já falei isso aqui no programa de hoje.